Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Lázaro e as discípulas, o caráter de Pilatos. Judas vê Elisa e Nique e as cumprimenta perguntando: "Vocês estão sozinhas?" Completamente sozinhas, Maria ainda não chegou. Maria não vem das regiões do sul e, portanto, não pode estar com vocês. Eu estava perguntando se Anastácia está aqui. Não, ela permaneceu em Betsua. Por quê? Ela também é discípula. Não sabem que daqui partiremos para Jerusalém para a Páscoa? Ela deveria estar aqui. Se as discípulas e os fiéis não são perfeitos, quem o será? Quem formará a comitiva do Mestre para desacreditar a lenda de que todos o abandonaram? Oh, quanto a isso, não será uma pobre mulher a preencher as lacunas. Rosas são boas entre espinhos e em jardins fechados. Eu ajo como mãe dela e ordenei isso. Então ela não estará lá na Páscoa? Não, não estará. E isso faz dois, exclama Pedro. O que estás dizendo? Quais dois? Pergunta Judas, desconfiado. Nada, nada, um cálculo meu. Muitas coisas podem ser contadas, não é? Também moscas, por exemplo, que pousam no meu cordeiro esfolado. Maria de Jacó entra, seguida por Samuel e João, que carregam pães recém-saídos do forno. Elisa cumprimenta a mulher assim como Nique. E Elisa tem uma palavra gentil para acalmá-la. Tu estás entre irmãs, na dor, Maria. Estou sozinha, pois perdi marido e filhos, e ela é viúva. Por isso, amar-nos-emos uma à outra, porque só quem chorou pode entender. Enquanto isso, Pedro diz a João: Como é que estás aqui? E o mestre? Na carroça, com a mãe dele. E não dizes nada? Não me deste tempo, todas as mulheres estão lá, mas verás como Maria de Nazaré está exausta. Parece ter envelhecido anos e anos. Lázaro diz que ela ficou muito chateada quando ele lhe disse que Jesus se refugiou aqui. Porque aquele tolo lhe contou, antes de morrer, ele era inteligente. Talvez o seu cérebro tenha ficado mole no sepulcro e nunca se tenha recuperado. Ninguém morre impunemente, diz Judas de Queriote, irônico e desdenhoso. Nada disso, é melhor esperar e ouvir antes de falar. Lázaro de Betânia contou isso a Maria quando já estavam a caminho, pois ela estava surpresa com o caminho que Lázaro estava tomando, diz Samuel severamente. Sim, na primeira vez que passou por Nazaré, disse apenas: Levarei-te ao teu filho dentro de um mês. Ele nem sequer lhe disse: Vamos para Efraim, quando estavam prestes a partir, mas, diz João. Todos sabem que Jesus está aqui. Ela era a única que não sabia? Pergunta Judas, sempre rudemente interrompendo seu companheiro. Maria sabia, ela tinha ouvido isso sendo dito, mas como um rio lamacento de mentiras flui pela Palestina, ela não aceitava nenhuma notícia como verdadeira. Ela estava definhando de tristeza, em silêncio, orando. Mas uma vez que estavam na estrada, como Lázaro havia tomado a estrada ao longo do rio, a fim de confundir os nazarenos, e todos aqueles em Caná, Séforis, Belém da Galileia. Ah, Noemi também está lá com Mirta e Áurea? Pergunta Tomé.
Não, elas receberam ordem de Jesus para não virem. Quando Isaque voltou para Galiléia, ele trouxe sua ordem. Então, também essas mulheres não estarão conosco como no ano passado. Não, elas não estarão conosco. E já são 3, nem nossas esposas e filhas. O mestre lhes disse antes de deixar a Galiléia. Não, ele repetiu a ordem, porque minha filha Mariana me disse que Jesus os havia informado desde a última Páscoa. Mas, muito bem, pelo menos Joana está lá? Salomé, Maria de Alfeu? Sim, e Susana. E Margiã, certamente. Mas que barulho é esse? As carroças, e todos os nazarenos que não se renderam e seguiram Lázaro, e os de Caná, responde João, correndo com os outros. Assim que a porta se abre, vê-se uma cena tumultuosa. Além de Maria sentada perto de seu filho e das discípulas, além de Lázaro, além de Joana, em sua carroça com Maria e Matias, Esther e outras servas e o fiel Jonatas, há uma multidão de pessoas com rostos conhecidos e desconhecidos, de Nazaré, Caná, Tiberíades, Naim, Endor, e samaritanos de todas as aldeias por onde passaram em sua jornada e de outras vizinhas. E eles correm para a frente das carroças, obstruindo a passagem daqueles que querem sair ou entrar. Mas o que essas pessoas querem? Por que vieram? Como sabiam? Os de Nazaré estavam à espreita, e quando Lázaro chegou à tarde para partir na manhã seguinte, durante a noite correram para as cidades vizinhas, e os de Caná fizeram o mesmo, pois Lázaro havia passado por lá para buscar Susana e encontrar Joana. E eles o seguiram e o precederam, para ver Jesus e Lázaro. E também os de Samaria ouviram falar disso, e se juntaram aos demais. E aqui estão todos eles, explica João. Escute, você que temia que o mestre não tivesse comitiva, achas que esta é suficiente? Pergunta Filipe aos Iscariotes. Vieram por Lázaro. Depois de o terem visto, poderiam ter ido embora. Em vez disso, permaneceram e vieram para cá, o que significa que também há alguns que vieram por causa do mestre. Bem, não vamos falar de bobagens. Em vez disso, vamos abrir caminho para que eles entrem. Vamos, rapazes, para retomarmos a prática. Há muito tempo que não abrimos caminho pela multidão em busca do mestre. E Pedro é o primeiro a abrir passagem no meio da multidão que canta hosanas. É curiosa, devota, tagarela, de acordo com os vários estados de espírito. E quando consegue, com a ajuda de outras pessoas e de muitos discípulos que, espalhados entre a multidão, tentam juntar-se aos apóstolos, mantém o espaço vazio para que as mulheres possam abrigar-se na casa com Jesus e Lázaro. Fecha então a porta, sendo o último a entrar. Fecha-a e tranca-a, mandando os outros fecharem a porta do lado da horta. Oh, finalmente, a paz esteja contigo, bendita Maria. Finalmente te vejo. Agora tudo é belo, porque estás conosco, diz Pedro, cumprimentando-a, e inclina-se diante de Maria. Uma Maria com um rosto triste, pálido e cansado. Já é o rosto de Nossa Senhora das Dores. Sim, tudo agora é menos triste porque estou aqui, perto dele. Eu tinha te assegurado que não estava falando nada além da verdade, diz Lázaro. Tens razão, mas o sol escureceu-se para mim e não tive paz quando ouvi que o meu filho estava aqui. Eu compreendi, mais lágrimas escorrem pelas suas faces pálidas. Não chores, mãe, não chores. Eu estava aqui entre estas boas pessoas, perto de outra Maria que é mãe. Jesus conduz-a a um quarto que se abre para a tranquila horta. Todos o seguem. Lázaro diz, desculpando-se. Tive de lhe dizer porque ela conhecia o caminho e não conseguia entender por que eu estava a segui-lo. Ela pensou que ele estava comigo em Betânia, e em Siquém também um homem gritou, vamos também para Efraim, para o mestre. Era-me impossível encontrar uma desculpa. Eu também esperava afastar-me daquelas pessoas partindo à noite por caminhos estranhos. Nada, estavam em alerta por todo lado, e enquanto um grupo me seguia, outro circulava espalhando a notícia. Maria de Jacó traz leite, manteiga e pão fresco, e os oferece primeiro a Maria. Ela olha Lázaro de cima a baixo, furtivamente, meio curiosa, meio assustada,
e sua mão treme quando, oferecendo-lhe um pouco de leite, toca levemente a mão dele e não consegue deixar de exclamar: "Oh!", ao vê-lo comer seu bolo como todos os outros. Lázaro é o primeiro a rir, e diz de maneira afável e cavalheiresca, com a confiança de todos os homens de alta linhagem: "Sim, mulher, eu como exatamente como você e gosto do seu pão e do seu leite, e tenho certeza de que gostarei da sua cama, porque me sinto cansado exatamente como me sinto faminto." Ele se vira e diz: "Há muitos que me tocam com alguma desculpa para sentir se sou de carne e osso, se estou aquecido e respiro. É um pouco incômodo, e quando minha missão terminar, me retirarei para Betânia. Se eu estivesse perto de ti, mestre, eu causaria muitas distrações. Eu brilhei e dei testemunho do teu poder até a Síria. Agora desaparecerei. Só tu deves brilhar no céu dos milagres, no céu de Deus e aos olhos dos homens." Enquanto isso, Maria diz à anciã: "Tu foste boa para o meu filho. Ele me disse o quão boa tu fostes. Deixa-me beijar-te para te dizer o quanto te sou grata. Eu não tenho nada para vos dar em recompensa, exceto o meu amor. Eu também sou pobre, e também posso dizer isso. Não tenho mais um filho, porque ele pertence a Deus e à sua missão. E que assim seja sempre, porque santo e justo é o que Deus quer." Maria é bondosa, mas já está com o coração partido. Todos os apóstolos olham para ela com compaixão, a ponto de se esquecerem dos que se revoltam lá fora e de perguntarem por seus parentes distantes. Mas Jesus diz: "Subirei ao terraço para despedir e abençoar o povo." E Pedro então se levanta e pergunta: "Mas onde está Margiã? Vi todos os discípulos, mas não ele." "Margiã não está aqui", responde Salomé, a mãe de Tiago e João. "Margiã não está aqui? Por quê? Ele está doente?" "Não, ele está bem, e sua esposa está bem, mas Margiã não está aqui. Porfíria não o deixou vir." "Mulher tola, daqui a um mês será Páscoa, e ele tem que vir para a Páscoa. Ela poderia ter o deixado vir com você agora e fazer o menino e a mim felizes. Mas ela é mais atrasada que uma ovelha em entender certas coisas. João e Simão de Jonas, e você, Lázaro, com Simão Zelote, venham comigo. Vocês todos, vocês, fiquem aqui onde estão, até que eu despeça a multidão, separando os discípulos dela." Ordena Jesus e sai com os 4, fechando a porta. Através do corredor e da cozinha, ele sai para a horta, seguido por Pedro, que está resmungando, e pelos outros. Mas antes de pisar no terraço, ele para na pequena escada, vira-se e coloca a mão no ombro de Pedro, que levanta o rosto infeliz. "Escute-me com atenção, Simão Pedro, e pare de acusar e censurar Porfíria. Ela é inocente. Ela obedeceu a uma ordem minha. Antes da festa dos tabernáculos, ordenei a ela que não deixasse Margiã vir à Judéia." "Mas a Páscoa, Senhor." "Eu sou o Senhor, tu o dizes, e como Senhor posso ordenar qualquer coisa, porque toda a minha ordem é justa. Portanto, não te deixes perturbar por escrúpulos. Lembras-te do que está escrito em Números? Se alguém da tua terra se tornar impuro por tocar num cadáver, ou estiver em viagem para o estrangeiro, essa pessoa celebrará a Páscoa para o Senhor no 14º dia do 2º mês, à tarde. Mas Margiã não está impuro. Espero que Porfíria não queira morrer agora, e ele não esteja viajando." Diz Pedro, objetando: "Não importa, é isso que eu quero. Há coisas que tornam alguém mais impuro do que um cadáver. Margiã, eu não quero que ele seja contaminado. Deixe-me fazer o que eu quiser, Pedro. Eu sei, seja obediente como sua esposa e Margiã também. Celebraremos a segunda Páscoa com ele no 14º dia do 2º mês, e seremos tão felizes então. É uma promessa." Pedro faz um gesto como se dissesse: "Vamos nos resignar", mas não faz objeção. O Zelote comenta: "É muita coisa se você não continuar calculando quantos não estarão na cidade na Páscoa." "Não tenho mais vontade de contar. Tudo isto me dá uma sensação estranha, uma sensação de gelo. Os outros podem ser avisados?" "Não, chamei-te de lado deliberadamente."
Então, também tenho algo a dizer a Lázaro em particular. Diz-me, se puder, responder-te-ei, diz Lázaro. Oh, mesmo que não respondas, não importa. Basta-me que vás a Pilatos. A ideia é do teu amigo Simão, e falando de vários assuntos, arranca-lhe à força o que ele pensa fazer por Jesus, no bem ou no mal, sabes? Astutamente, porque há tantos rumores. Sim, vou, assim que chegar a Jerusalém. Irei para Betânia, passando por Betel e Ramá, em vez de Jericó, e pararei na minha mansão em Sião, e irei a Pilatos. Não te preocupes, Pedro, porque serei hábil e sincero. E desperdiçarás o teu tempo à toa, meu caro amigo, porque Pilatos, tu o sabes como homem, eu como Deus, é apenas um caniço que se curva para o lado oposto ao furacão, esforçando-se por evitá-lo. Ele nunca é insincero, porque está sempre convencido de que quer agir e faz o que diz naquele momento. Mas um momento depois, por causa do uivo de uma tempestade vinda de outra direção, esquece. Oh, não quebra a sua promessa nem a sua vontade. Esquece apenas isso, o que queria antes. Esquece porque o grito de uma vontade mais forte que a sua o faz perder a memória, apaga todos os pensamentos que outro grito nele havia colocado e os substitui por novos. E depois, sobretudo as tempestades que, com inúmeras vozes, desde a da sua mulher, que ameaça separar-se se ele não fizer o que ela quer. E uma vez separado dela, esse é o fim de todas as suas forças, da sua proteção com o divino César, como dizem, embora estejam convencidos de que este César é mais abjeto do que eles. Mas eles podem ver a ideia no homem, ou melhor, a ideia aniquila o homem que a representa, e não se pode dizer que a ideia seja impura. Todo cidadão ama e é justo que ame sua pátria e queira que ela triunfe. César é a pátria. Assim também um homem miserável é, grande pelo que representa. Mas eu não queria falar de César, mas de Pilatos. Então, eu estava dizendo que, acima de todas as vozes, desde a de sua esposa até as da multidão, há a voz, oh, que voz, do seu ego do pequeno homem, do ego ganancioso do homem ganancioso, do ego orgulhoso do homem orgulhoso. Essa pequenez, essa ganância, esse orgulho, querem reinar para serem grandes, querem reinar para terem superabundância de dinheiro, querem reinar para poder governar uma multidão de súditos que se curvam para prestar-lhes homenagem. O ódio arde por baixo, mas o pequeno César, chamado Pilatos, nosso pequeno César, não vê. Ele só consegue ver as costas curvadas, fingindo homenagem e medo diante dele, ou realmente sentindo ambos. E por causa da voz tempestuosa de seu ego, ele está preparado para fazer qualquer coisa, eu digo qualquer coisa, contanto que ele continue a ser Pôncio Pilatos, o procônsul, o servo de César, o governante de uma das muitas regiões do império. E por tudo isso, mesmo que agora seja meu defensor, amanhã será meu juiz, e inexorável. O pensamento do homem é sempre incerto, mais incerto quando o nome desse homem é Pôncio Pilatos. Mas, Lázaro, você pode satisfazer Pedro, se isso é para consolá-lo. Não para me consolar, mas para me acalmar um pouco. Então, agrade nosso bom Pedro, vá até Pilatos. Eu irei, mestre, mas o senhor descreveu o procônsul como nenhum historiador ou filósofo poderia ter feito, um retrato perfeito. Eu poderia igualmente retratar cada homem à sua verdadeira imagem, o seu caráter. Mas vamos ter com essas pessoas que estão se agitando. Ele sobe os últimos degraus e se mostra, levanta os braços e diz em alta voz: Homens da Galiléia e da Samaria, discípulos e seguidores, o vosso amor, o vosso desejo de honrar a mim, a minha mãe e ao meu amigo, escoltando a sua carroça, dizei-me quais são os vossos pensamentos. Só posso abençoá-los por tais pensamentos, mas voltem para as vossas casas, para os vossos negócios. Agora, vós da Galiléia, ide e dizei aos que permaneceram lá, Jesus de Nazaré os abençoou. Homens da Galiléia, nos encontraremos novamente em Jerusalém na Páscoa,
e eu entrarei na cidade no dia seguinte ao sábado, antes da Páscoa. Homens da Samaria, vocês também podem ir, e não limitem seu amor por mim a me seguir e me procurar pelos caminhos da terra, mas pelos do Espírito. Ide, e que a luz brilhe em vocês. Discípulos do Mestre, afastem-se dos fiéis e permaneçam em Efraim para receber minhas instruções. Ide, sede obedientes. Ele tem razão, nós o estamos perturbando, ele quer estar com sua mãe, gritam os discípulos e os nazarenos. Nós vamos embora, mas queremos primeiro a sua promessa, que ele virá a Siquém antes da Páscoa. A Siquém, a Siquém. Eu irei, ide, eu virei antes de ir a Jerusalém para a Páscoa. Não ide, ficai conosco, nós vos defenderemos, nós te faremos rei e pontífice. Eles te odeiam, nós te amamos. Abaixo os judeus, viva Jesus. Silêncio, parem de se revoltar. Minha mãe sofre por causa desta gritaria, que pode me prejudicar mais do que uma voz que me amaldiçoa. Minha hora ainda não chegou. Ide, eu irei a Siquém, mas afastai de vossos corações o pensamento de que eu, por vil covardia humana e uma rebelião sacrílega contra a vontade de meu pai, não posso cumprir meu dever como israelita, adorando o Deus verdadeiro no único templo em que ele pode ser adorado. E como Messias, sendo coroado em qualquer lugar, exceto em Jerusalém, onde serei ungido Rei Universal, de acordo com as palavras e a verdade previstas pelos grandes profetas. Abaixo, não há outro profeta além de Moisés. Sois um sonhador. E vós também. Estais talvez livres? Não, não estais. Qual é o nome de Siquém? Seu novo nome? E o que aconteceu com Siquém? Aconteceu também com muitas outras cidades da Samaria, Judéia e Galiléia, porque a catapulta romana nos nivelou a todos igualmente. Seu nome é Siquém? Não. Seu nome é Neápolis, assim como Bet-Sean é chamada Citópolis, e muitas outras cidades que, por vontade dos romanos, ou por vontade de vassalos bajuladores, adotaram os nomes impostos pela dominação ou pela adulação. E vocês, como indivíduos, irão valer mais do que uma cidade, mais que nossos governantes, mais que Deus? Não. Nada pode mudar o que está destinado à salvação de todos. Eu sigo o caminho reto. Sigam-me, se quiserem entrar no reino eterno comigo. Ele está prestes a se retirar, mas os samaritanos estão tão agitados que os galileus reagem, e os que estavam na casa correm ao mesmo tempo para a horta, depois sobem a escada e vão para o terraço. O rosto triste, pálido e aflito de Maria é o primeiro a aparecer atrás dos ombros de Jesus, e ela o abraça e aperta como se quisesse defendê-lo dos insultos que vêm lá de baixo. Tu nos traíste, tu nos refugiaste entre nós, fazendo-nos crer que nos amavas, enquanto agora nos desprezas, e seremos ainda mais desprezados por tua culpa. E assim por diante. Jesus é abordado também pelas discípulas, pelos apóstolos, e por último por Maria de Jacó, que está assustada. Os gritos vindos de baixo explicam a origem do alvoroço, uma origem remota, mas certa. Então, por que enviaste os teus discípulos até nós para nos dizer que és perseguido? Eu não enviei ninguém, os de Siquém estão ali, que venham à frente. O que eu lhes disse um dia na montanha? É verdade, ele nos disse que só pode ser um adorador no templo, até que chegue o novo tempo para todos. Mestre, não temos culpa, acredite, mas eles foram enganados por falsos mensageiros teus. Eu sei, mas vão agora. Eu irei a Siquém mesmo assim. Não tenho medo de ninguém. Mas vão agora para que não causem dano a si mesmos e aos do teu sangue. Consegues ver ali as couraças dos legionários brilhando ao sol enquanto descem a estrada? Eles certamente vos seguiram à distância, vendo tal procissão, e permaneceram esperando na floresta. Os vossos gritos agora os estão atraindo para cá. Ide, por amor de vós mesmos. De fato, ao longe, na estrada principal que se avista subindo em direção às montanhas, aquela onde Jesus encontrou o homem faminto, é possível ver luzes brilhando e avançando. O povo se dispersa lentamente. Os efraimitas, os galileus e os discípulos permanecem.
Vós também, efraimitas, podeis ir para as vossas casas, e vós também, galileus, ide-vos embora, obedecei àquele que vos ama. Eles também se vão, restam apenas os discípulos, e Jesus ordena aos apóstolos que os deixem entrar na casa e na horta. Pedro desce com os outros para abrir. Judas de Queriote não desce. Ele ri dizendo: agora verás como os bons samaritanos lhe odeiam. Para construir o reino, espalhais as pedras, e pedras lançadas de um edifício tornam-se armas para ferir. Vós os desprezastes, e eles não se esquecerão. Que me odeiem, não me esquivarei de cumprir o meu dever por medo do ódio deles. Vem, mãe, vamos dizer aos discípulos o que devem fazer antes que eu os despeça. E entre Maria e Lázaro, ele desce as escadas para casa, onde se aglomeram os discípulos reunidos em Efraim, e ordena que se espalhem por toda parte, informando todos os seus companheiros para estarem em Jericó, na lua nova de Nissan, e esperá-lo até que chegue, e que avisem as pessoas, ou as aldeias por onde passarem, que ele deixará Efraim, e que o procurem em Jerusalém na Páscoa. Ele então os divide em 3 grupos, confiando o novo discípulo Samuel a Isaque, Hermas e Estevão. Estevão saúda Samuel, dizendo: a alegria em te ver alivia minha dor, ao ver que tudo se torna um obstáculo para o mestre. Hermas, por sua vez, o saúda assim: tu deixaste um homem por um Deus, e Deus agora está realmente contigo. Isaque, humilde e tímido, apenas diz: a paz esteja contigo, irmão. Depois de distribuir pão e leite que o povo de Efraim gentilmente pensou em oferecer, os discípulos também partiram, e finalmente houve paz. Mas enquanto o cordeiro estava sendo preparado, Jesus ainda tinha algo a fazer. Ele se aproximou de Lázaro e lhe disse: venha comigo pelo ribeiro. Lázaro obedeceu prontamente, como de costume. Eles se afastaram da casa cerca de 200 metros. Lázaro ficou em silêncio, esperando que Jesus falasse, e Jesus disse: eu queria lhe dizer isto. Minha mãe está muito deprimida, como você pode ver. Envie suas irmãs aqui. Eu realmente irei para Siquém com todos os apóstolos e discípulos, mas depois os enviarei para Betânia, enquanto ficarei por algum tempo em Jericó. Ainda posso ousar manter algumas mulheres aqui em Samaria, mas em nenhum outro lugar. Mestre, você realmente tem medo. Oh, se sim, por que me ressuscitou dos mortos? Para ter um amigo. Oh, se for esse o caso, bem, aqui estou. Todas as tristezas, se eu puder confortá-lo com a minha amizade, não significam nada para mim. Eu sei, é por isso que eu uso e usarei como o amigo mais perfeito. Preciso mesmo ir a Pilatos? Se achar que deves, mas por Pedro, não por mim. Mestre, eu te avisarei. Quando o Senhor partirá deste lugar? Daqui a 8 dias. Há tempo suficiente para ir aonde eu quiser, e então estar contigo antes da Páscoa. Quero adquirir novas forças em Betânia, o oásis de paz, antes de mergulhar na turbulência de Jerusalém. Tu sabes, mestre, que o Sinédrio está decidido a criar acusações, já que não há nenhuma, para te obrigar a fugir para sempre? Eu soube disso por João, o membro do Sinédrio, quando o encontrei por acaso em Ptolemaída, e ele estava muito feliz por causa do filho que lhe nasceria. Ele me disse: lamento que o Sinédrio esteja tão determinado, porque eu gostaria que o mestre estivesse presente na circuncisão do meu filho, pois espero que seja um menino. Ele nascerá no início do mês de Tamuz, mas o mestre ainda estará entre nós nessa época? E eu gostaria, porque eu gostaria que o pequeno Emanuel, e esse nome lhe dirá o que penso, fosse abençoado por ele em sua primeira aparição no mundo. Porque meu filho sortudo não terá que lutar para crer como nós tivemos. Ele será criado nos tempos messiânicos e será fácil para ele aceitar a ideia. João chegou a crer que você é o prometido, e que um dentre muitos me compensa pelo que os outros não fazem. Lázaro, vamos nos despedir aqui, em paz,
E obrigado por tudo, meu caro amigo. Você é um verdadeiro amigo. Com 10 amigos como você, teria sido agradável viver em meio a tanto ódio. Agora você tem sua mãe, meu senhor. Ela vale 10, 100 Lázaros. Mas lembra-te de que tudo o que precisares, se for possível, eu te darei. Dá-me as tuas ordens, e eu serei teu servo em tudo. Posso não ser sábio ou santo como outras pessoas que te amam, mas se excluires João, não encontrarás outro mais fiel do que eu. Não creio que esteja sendo orgulhoso ao dizer isto. E agora que falamos de ti, vou falar-te sobre Sintique. Eu a vi. Ela é tão ativa e sábia quanto só uma mulher grega que pôde se tornar tua seguidora pode ser. Ela sofre por estar tão longe, mas diz que gosta de preparar o teu caminho. Ela espera ver-te antes de morrer. Ela certamente me verá. Eu não decepciono as esperanças dos justos. Ela tem uma escolinha frequentada por muitas meninas de todos os lugares, mas à noite ela mantém algumas pobres meninas mestiças e, portanto, sem religião, e ela as instrui em tua doutrina. Perguntei-lhe, por que não te tornas prosélita? Seria de grande ajuda para ti. Ela respondeu, porque não quero me dedicar aos de Israel, mas aos altares vazios que aguardam um Deus. Eu os preparo para receber meu Senhor. Então, uma vez estabelecido o seu reino, retornarei à minha pátria e, sob o céu da Hélade, passarei a vida preparando corações para os mestres. Esse é o meu sonho, mas se eu morrer antes, de uma doença ou em uma perseguição, irei igualmente feliz, porque isso significa que cumpri minha obra e que ele chama para si a serva que o amou desde o primeiro encontro. É verdade, Sintique realmente me amou desde o nosso primeiro encontro. Eu não queria dizer a ela o quão angustiado você está, mas Antioquia ressoa como uma concha com todas as vozes do vasto Império Romano, e consequentemente também com o que acontece aqui. E Sintique está ciente da sua dor, e ela sofre ainda mais por estar longe. Ela queria me dar algum dinheiro, que eu recusei, e eu lhe disse para usá-lo para suas meninas. Mas eu peguei um chapéu tecido por ela, com 2 tipos de biço de espessuras diferentes. Sua mãe o tem. Com o fio, Sintique descreveu a sua história, a dela e a de João de Endor. E sabe como? Tecendo uma bainha ao redor do quadrado e representando nela um cordeiro que defende 2 pombas de uma matilha de hienas. Uma das pombas tem as 2 asas quebradas e a outra tem uma corrente quebrada que a prendia. E a história prossegue alternadamente para o voo em direção ao céu da pomba com as asas quebradas e o cativeiro voluntário da outra aos pés do cordeiro. Parece uma daquelas histórias que os escultores gregos esculpem nos festões de mármore dos templos e nas estelas de seus parentes mortos, ou os pintores pintam em vasos. Ela queria enviá-la a você por meio de meus servos. Eu a trouxe. Eu a usarei, porque vem de uma boa discípula. Vamos para casa. Quando você está pensando em partir? Amanhã ao amanhecer, para deixar os cavalos descansarem. Depois não pararei até chegar a Jerusalém, e irei a Pilatos. Se eu conseguir falar com ele, enviarei a resposta dele por Maria. Eles voltam lentamente para dentro da casa, conversando sobre assuntos menores. E termina a visão. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.